Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Carlos Portinho protestou veementemente contra a política econômica de Lula e os métodos absurdos utilizados pelo governo, exemplificando com a recriação de um imposto que já foi extinto e aproveitando para inserir um jabuti que arranca ainda mais dinheiro dos trabalhadores. Portinho lembrou que a carga tributária do Brasil já é absurda e o governo Lula cria mais um imposto para a população. Ele disse: o trabalhador não aguenta mais. Isso não é de carro de bacana não, porque o bacana tem o seguro próprio. Isso daí vai cair no bolso do trabalhador, esse que mal tem dinheiro para pagar as prestações do seu carro. Ah, mas são só R$100 e poucos. Para quem ganha salário mínimo, senadora Zenaide, são 10% quase do seu salário para pagar o DPVAT, imposto que foi extinto e ninguém deu falta dele, porque o que tinha ali era maracutaia lá dentro das seguradoras, todo mundo sabe. O que tinha ali eram 5 bilhões em caixa e não foram para a saúde, estavam lá guardados. Isso vai para a conta do governo. O senador lamentou a atitude do governo Lula, apontando que a irresponsabilidade é a marca do governo desde seu início. Seguro DPVAT é mais um imposto de Lula, o impostor. O Lula é o impostor que só sabe criar impostos. A população não aguenta. É 10% aqui do salário, é mais 5% ali, é mais 15% ali, é reforma tributária para aumentar imposto. Votamos contra. O governo não pode reclamar porque ele conseguiu aprovar. Aprovou a PEC da transição, usou seu crédito eleitoral para aprovar o arcabouço fiscal, que todos nós dissemos, não vai durar um ano. Em um ano vai ter que ser revisto. Olha aí o que está acontecendo, olha a imagem para fora. O que eles estão vendo é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui está uma zona e só pensam em impostos, só pensam em taxar o cidadão. Portinho enfatizou o absurdo de incluir no projeto um jabuti, dizendo: use o procedimento legislativo correto. Não dá para enfiar um jabuti para liberar 15 bilhões. Ele acrescentou: é impossível sustentar essa proposta, é impossível sustentar imposto mais imposto, é impossível sustentar o que já não deu certo. Já não deu certo, arcabouço. E aí começa agora o remendo, a colcha de retalhos, a insegurança jurídica, a imagem ruim que é dada lá para fora de que o governo não consegue controlar as suas despesas. A verdade é esta: só pense em arrecadar, mas não pense em diminuir despesa. O senador desabafou. É lógico que a gente vai votar contra. E eu quero ver quem é que vai votar a favor de mais imposto para o trabalhador. Vai se explicar para o mototaxista, vai se explicar para o caminhoneiro, vai se explicar para o motorista do Uber. Uma vergonha isso. É lógico que o voto vai ser contra. Vamos pedir à vista, ganhar mais um tempo e deixar as pessoas mais envergonhadas, os senadores, que votarem a favor desse projeto. Não é possível mais imposto neste país. Este governo, desse impostor do Lula, aquele que só cria imposto, não pode prevalecer sobre a nossa população. Ninguém aguenta mais. Chega, basta. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores como a Folha Política, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Senador Irovic, o senhor deu uma aula. Eu tenho um carinho enorme pelo senador Jacques Wagner, imagino até o constrangimento em liderar uma proposta como essa. Imposto, taxa, contribuição, vou falar do modo genérico, é imposto. É o que tira da renda do trabalhador, da classe média, principalmente. Vocês sabem quanto custa comprar um carro hoje? Não é só o preço do carro, não é só o preço da moto ou do caminhão. É o preço que já é muito elevado, né, e tem impactado, por isso, as vendas. Manutenção, né? Aquele que é trabalhador sabe que tem que ter o seguro e não vai ser o DPVAT que vai cobrir todas as suas despesas se ele for acidentado, né? As despesas materiais, indenização contra terceiros, eventualmente, né? Então, assim, a gente quer o quê? Gerar emprego, gerar produção, maior arrecadação. O governo quer trocar a arrecadação da venda de impostos para o DPVAT? O trabalhador não aguenta mais. Isso não é de carro de bacana, não. Porque o bacana tem o seguro próprio. Isso daí vai cair no bolso do trabalhador. Esse que mal tem dinheiro para pagar as prestações do seu carro. Ah, mas são só R$100 e poucos para quem ganha salário mínimo, senadora Zenaide. É 10% quase do seu salário para pagar DPVAT. Imposto que foi extinguido e ninguém deu falta dele, porque o que tinha ali era maracutaia lá dentro das seguradoras, todo mundo sabe. O que tinha ali eram 5 bilhões em caixa, que não foi para a saúde, estava lá guardado. Isso vai para a conta do governo. A gente quer gerar produção, a gente quer gerar emprego. A gente vai prejudicar ainda mais a venda de veículos no Brasil. O seguro DPVAT é mais um imposto. Mais um imposto do Lula. O impostor. O Lula é o impostor. E que só sabe criar impostos. A população não aguenta. É 10% aqui do salário, é mais 5 ali, é mais 15 ali, é reforma tributária para aumentar imposto. Votamos contra. O governo não pode reclamar porque ele conseguiu aprovar, aprovou a PEC da transição, usou o seu crédito eleitoral para aprovar um arcabouço fiscal que todos nós dissemos não vai durar um ano. Em um ano vai ter que ser revisto. Olha aí o que está acontecendo. Olha a imagem para fora. O que eles estão vendo é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui está uma zona. E só pensam em imposto. Só pensam em taxar o cidadão. Quando é que vai vir um projeto aqui de geração de emprego, de geração de riqueza,
de transformação que mude a vida do brasileiro, não para pior. É difícil sustentar isso porque ninguém aguenta mais pagar imposto e porque esse imposto não vai resolver nada e porque esse imposto vai afetar justamente o mais pobre. Olha a quantidade de carro popular. Nem mais é popular pelo preço. O carro popular hoje custa quase 150 mil reais, 70 mil, 80 mil, 90 mil. Ninguém tem esse recurso. Ainda vai pagar DPVAT. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de criar imposto. Vamos trazer uma pauta positiva aqui para dentro. Eu não quero votar contra o governo. Eu voto a favor do cidadão. Não aguenta mais pagar imposto. Vocês erraram no arcabouço. Use o procedimento legislativo correto. Não dá para enfiar um jabuti para liberar 15 bilhões. Que dizem aí que é para emenda parlamentar. Faz o seguinte, eu quero saber quem faz igual. Eu dou a vocês a minha emenda, mas votem contra esse DPVAT, votem contra esse jabuti. Já devolvemos jabutis menores. Esse é um elefante, não é um jabuti. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. É lógico que isso vai ser judicializado. Vamos parar com isso. O governo tem um bom articulador, mas não coloque ele numa situação dessa. É impossível sustentar essa proposta. É impossível sustentar imposto, mais imposto. É impossível sustentar que já não deu certo. Já não deu certo o arcabouço. E aí começa agora o remendo, a colcha de retalho, a insegurança jurídica, a imagem ruim que é dada lá para fora, de que o governo não consegue controlar suas despesas. A verdade é essa. Só pensa em arrecadar, mas não pensa em diminuir despesa. Senadora Zenaide, com todo o respeito, os hospitais federais do Rio de Janeiro estão fechados e não tem recurso. Diminui o número de ministérios, diminui os gastos do governo, diminui as viagens internacionais, vai ter quase a mesma arrecadação. Abra os hospitais federais do Rio de Janeiro, porque as pessoas acidentadas precisam sim se socorrer dos hospitais. E os hospitais federais são muitos, aqui já foi, o Rio de Janeiro já foi a capital do país, por isso que tem tanto hospital federal. Passa então para quem sabe gerir, passa para o município, para o estado, passa para o estado. Não dá mais para a gente pagar imposto, não dá mais para a gente aturar e engolir jabuti. Faça o processo legislativo correto. É lógico que a gente vai votar contra. E eu quero ver quem é que vai votar a favor de mais imposto para o trabalhador. Vai se explicar para o mototaxista, vai se explicar para o caminhoneiro, vai se explicar para o motorista do Uber. Uma vergonha isso. É lógico que o voto vai ser contra. Vamos pedir à vista, ganhar mais um tempo e deixar as pessoas mais envergonhadas, os senadores, em votar a favor desse projeto. Não é possível mais imposto nesse país. Esse governo desse impostor do Lula, aquele que só cria imposto, não pode prevalecer sobre a nossa população. Ninguém aguenta mais. Chega, basta. Votamos contra arcabouço, contra PEC de transição e votaremos contra todo e qualquer imposto. Saímos do governo que diminuía impostos, que zerava impostos, e entramos num governo que só pensa em aumentar tudo para sustentar a máquina do Estado. Vão perder a picanha pagando o DPVAT. Nunca tiveram. Agora está mais longe e mais distante ainda. Vergonha. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, para cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas que estão nessa reunião e cumprimentar o relator Jacques Wagner e deixar algumas perguntas no ar. Veja, esse projeto traz um jabuti. Bom, primeiro o projeto em si, o imposto em si, foi extinto, ninguém sentiu falta dele. É mais um imposto, é de novo o governo tentando sempre sair pela mais arrecadar, mais tirar do povo. Mais tirar do povo, mais entregar para emendas, mais para fazer políticas que a gente sabe que não funcionam. E sempre na crença de que a dívida interna pode ir ao infinito, que nada vai acontecer de mal. É uma crença tola. Se isso fosse verdade, não existiria pobreza no mundo, né? Se o equilíbrio fiscal não fosse necessário, era só pintar
pintar papel e dizer que é dinheiro e o problema da pobreza no mundo estaria resolvido. Senhor presidente, agora, a questão do jabuti é muito séria. Senhor presidente, quanto tempo esse Congresso ficou discutindo as regras do novo arcabouço fiscal? Era esse novo arcabouço fiscal que deveria dar credibilidade à gestão financeira desse governo. Era esse arcabouço fiscal que deveria fazer com que investidores nacionais e internacionais se sentissem seguros, tivessem segurança jurídica, acreditassem na economia brasileira, viessem investir aqui no Brasil e, com isso, criar emprego, criar mais impostos, criar, enfim, o crescimento econômico e a felicidade da nação. Agora, como é que um investidor nacional ou internacional pode acreditar num país que muda a regra do arcabouço fiscal através de um jabuti? Qual é a segurança jurídica que tem? Como é que eu vou acreditar num país que vem aí uma coisa como o DPVAT, colocam um jabuti e alteram o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal está sendo alterado. O que dizia o arcabouço fiscal? O governo poderá aumentar a despesa com base na receita do segundo bimestre. Segundo bimestre é março e abril. O que é que o jabuti está falando? O governo vai poder aumentar com base no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque já sabe que a receita deu maior. Porque aí então se pode gastar 15 bilhões a mais. Poder gastar? Pode. O governo não vai ter impeachment por conta desse gasto, porque com esse jabuti ele se salva. Mas a dívida continua a crescer. E esse gasto a mais vai ser para quê? Qual é a finalidade? Uma parte dela nós sabemos. Será para pagar emendas. Emendas. E aí eu me lembro do grande filósofo Napoleão Bonaparte, né? Que dizia que os homens cuidam muito mais dos seus interesses pessoais, com muito mais força dos seus interesses pessoais, do que dos seus princípios éticos. E, de novo, ele continua certo. Vai ser aprovado, vai ser aprovado. A maioria do nosso parlamento acredita que fazer política é levar emendas para o seu Estado, que isso vai reelegê-lo. A maioria não pensa no limite da dívida, não pensa na questão fiscal, não pensa na segurança jurídica. A maioria faz concessão de princípios em troca de emendas. E isso vai acontecer de novo. E com a batuta do maestro chamado governo, que também está na mesma política, também acredita que gastando mais vai fazer um grande governo e vai ser reeleito. Se o país vai quebrar ou não, não vai quebrar. Se quebrar, vai quebrar no outro presidente. Se fecharem muitas indústrias, se os investidores não acreditarem mais no país e não investirem e ficarem sem emprego, o grande número de brasileiros ficarem sem emprego, ou se a inflação voltar, ou se o juro aumentar. Aliás, esses dias estava o presidente do Banco Central dizendo sem arcabouço fiscal, sem resultado fiscal, o juro não vai continuar caindo. Não é? E não pode mesmo. Então, é uma tristeza, é uma coisa assim que desmoraliza o país diante de um concerto internacional, desmoraliza. Parece uma república de bananas, que muda um arcabouço fiscal que passamos meses discutindo através de um jabutizinho. Muda. Não é mais segundo bimestre, agora é primeiro bimestre. Até quando? Até quando tiver novas emendas para pagar? Daí mudaremos, quem sabe, com base num outro bimestre que dê um resultado um pouco melhor, para que o governo possa gastar um pouco mais? Olha, senhor presidente, esse projeto é uma tristeza dupla. É uma tristeza porque recria um imposto desnecessário, inútil, mais uma maneira de tirar dinheiro da população, e ele é terrível pelo aspecto que ele vai desacreditar, ele acaba com a imagem do país frente aos investidores internacionais, ele mostra que nós não temos segurança jurídica, ele mostra que nós só pensamos em gastar e que não sei se esse país um dia consegue controlar sua dívida interna, sua inflação, suas taxas de juros. Estamos muito mal,
aprovando mais esse absurdo. Vai ser aprovado. Eu votarei contra, claro, votarei contra aqui na próxima reunião e votarei contra no plenário. Sei que o meu voto e de outros não vai adiantar nada. A maioria vai votar a favor, por razões que eu já expliquei aqui. É uma tristeza, só posso lamentar.